O ministro André Mendonça mandou prorrogar a CPMI do INSS. Nesta última segunda-feira, ele garantiu a continuidade dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, isso porque o juiz determinou ao Senado que receba e promova em 48 horas a leitura do requerimento de prorrogação apresentado por parlamentares. Enfim, essa pressão ao Congresso, doutor Fábio, você acha que o ministro determinando que Davi Alcolumbre acelere esse processo em até 48 horas, você acha que ele vai ceder? Você acha que ele vai bater de frente? Qual que você acredita que seja a postura de Davi Alcolumbre diante dessa decisão do ministro André Mendonça do STF? Olha, Laisa, na verdade, meu ponto de vista sobre Davi Alcolumbre é que ele já deveria ter saído dali como presidente há muito tempo. Eu assinei, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, junto com o Romeu Zema, o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado Federal, e lá, quando estivemos, precisávamos ir à comissão de ética que não existe. Ou seja, o que Alcolumbre fez? Ele blindou o Senado, que ele acha que é dele, porque ele é presidente, ele não pode confundir achando que é a casa dele. Então, ele tirou comissões importantes de dentro do Senado, deixou essas comissões ali faltando presidente ou faltando um quórum específico e ninguém consegue andar com nada no Senado. Se eu não me engano, ontem mesmo, o senador Girão, ele fez um vídeo dentro do Senado mostrando que o Senado está vazio, que também não há comissões. Então, o Alcolumbre, acho que é pior que todos ali, né? Quando falavam da Câmara, ainda uma decisão ou outra se salvava. Agora, do Senado, o Senado não anda mais. O Senado, ele simplesmente está estático, parado, e nós sabemos ali, porque muito senador não quer comprar essa briga com o Supremo, mas o Brasil chegou num ponto de não ter mais volta. Ou nós vamos atrás de realmente uma democracia, nós vamos atrás de um país sério, ou nós vamos virar a Venezuela. Porque, olha só, mais de 40 pedidos de impeachment, eu assinei um. Esse impeachment está sentado, outros estão sentados ali na cadeira de Davi Alcolumbre, e Davi Alcolumbre faz dancinha na internet, ele simplesmente faz chacota do povo, e o Senado tinha que ter mais coragem de tirar Davi Alcolumbre, porque se Davi Alcolumbre não cumpre com o seu papel como presidente, o guardião do Senado, a casa mais importante da República, se ele não faz isso, com certeza ele deveria sair dali. Porém, falando sobre André Mendonça, que inclusive eu tenho que parabenizar as decisões de André Mendonça, batendo de frente, mas com coisa séria, o André Mendonça, o Alcolumbre, ele vai ter que obedecer, né? Eu sempre defendi demais a tripartição de poderes, então eu fui um cara defensor de que o STF não poderia mexer dentro do legislativo e assim por diante. Porém, diante de uma omissão dessa dentro do Senado, eu apoio totalmente a intervenção de André Mendonça ou de qualquer outro ministro para que se fazer valer os pedidos de outros parlamentares que estão ali pedindo impeachment ou continuação da CPMI, do INSS. Obviamente a gente sabe por que não estão dando continuidade, para não ouvir o filho do presidente Lula e assim por diante. Então, eu sinceramente espero que isso ande. Caso contrário, o Senado precisa sim pressionar o Alcolumbre e tirá-lo de lá como presidente. Com certeza, a gente vai acompanhando os desdobramentos dessa situação, inclusive, até como complemento dessa pauta, ouvi do Rafael o seguinte: o presidente Edson Fachin marcou para quinta-feira, no plenário da Corte, o julgamento da decisão do colega André Mendonça de prorrogar os trabalhos da CPMI e do INSS, no Congresso Nacional. Enfim, essa data foi escolhida pelo ministro Fachin, e tomará a decisão de prorrogar ou não os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito antes do prazo original de funcionamento do colegiado. Essa decisão, Rafa, pode inclusive beneficiar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Diante dessa situação, que a gente sabe que o ministro André Mendonça tem batido de frente, como o doutor Fábio falou, com o sistema, mas a gente sabe que os colegas dele, dentro do Supremo, tentam blindar toda essa situação. Diante dessa decisão do Fachin, qual que você acha que será a prorrogação? Você acha que realmente vai dar sequência nessa CPMI do INSS? Olha, primeiro vale a gente destacar que, como diz
o ditado popular, o mundo não gira, o mundo capota, né? O Davi Alcolumbre sentou-se na indicação de André Mendonça para o STF durante 4 meses. Ou seja, bom, uma cadeira ficou vaga durante 4 meses porque o presidente do Senado à época não queria atender, dado que não consentia com o seu gosto, não batia de frente com o seu gosto pessoal, não tinha afinidade, a indicação do André Mendonça por parte do presidente Bolsonaro. Então, 4 meses foi preciso aguardar para que André Mendonça tivesse uma votação que, por exemplo, Flávio Dino, de maneira semelhante, teve, com muito menos tempo, o que demonstra que, quando se trata de uma indicação do presidente Lula, há um trabalho do coletivo, do colegiado, junto aos senadores, e quando houve uma indicação do presidente Bolsonaro, houve uma leniência, uma lentidão absoluta do Davi Alcolumbre. Então, agora que ele recebeu 48 horas, eu queria que a situação jurídica forçasse Alcolumbre até para ele pagar pelos seus deslizes históricos, e em 48 horas fosse obrigado a cumprir o rito, que não precisava alguém do STF estar discutindo isso. Conforme o doutor Fábio bem apontou, eu também sou uma pessoa muito favorável, só não vou utilizar a intervenção do STF no Congresso, nesse caso, junto ao Alcolumbre, em prol da CPMI e do INSS. Que intervenção é como se, quando, por exemplo, o STF legisla porque alguém está demorando a criar uma lei. Veja, o parlamento tem a prerrogativa de criar lei e não é dito que esse procedimento tem que acontecer em meia hora ou em meio século. Então, o STF invade, a meu ver, na compreensão até unânime da ciência política vigente entre os não ideólogos, né? O STF hoje cumpre funções que não são a dele em razão das suas oportunidades e janelas de interesse. Mas o que André Mendonça está tentando fazer olha, Alcolumbre, em 48 horas, cumpra o que o regimento interno manda. Já tem as assinaturas, já tem a predisposição, a mesa diretora da CPMI está completa e apta ao trabalho, portanto, apenas cumpra a sua, a sua legitimidade. André Mendonça não está pedindo para o Alcolumbre inventar a roda ou pedindo um favor. Não, os senadores querem trabalhar. Muito bem disse o doutor Fábio, já deveriam ter tirado o Alcolumbre há muito tempo, e é difícil a gente aqui, de forma breve, listar os motivos, mas um deles está aí. A gente vê que, inclusive, quando um ministro tenta encurralar o nosso presidente do Congresso, ele rapidamente é blindado, provavelmente o plenário vai ter uma votação de algo em torno de 7-3, dado que há uma vacância, há uma cadeira vaga, senão seria, com base em quem hoje está indicado, um resultado de 8-3. Então, não entendo, Laísa, que o Supremo conseguirá, André Mendonça conseguirá sustentar a sua posição, e acredito que o plenário vai derrotar, mas não só André Mendonça, vai derrotar o senador que quer trabalhar, vai derrotar o funcionamento da instituição que, como o doutor Fábio bem trouxe, está parada, porque se tiver meia hora de funcionamento, vai ter senador que vai falar, e embora parlar e parlamento sejam de maneira sintonizadas compostos, me parece que o presidente da casa não é exatamente favorável a quando parlar não vai ao seu agrado. E, por fim, qual é o grande aliado na vida política de Davi Alcolumbre, tendo em vista, inclusive, a sua base eleitoral? Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o Senado tem servido, nesses últimos 3 anos e quase meio, como uma extensão do Palácio do Planalto, ou uma extensão do STF. E aí a harmonia entre os poderes não é uma harmonia que Montesquieu, na tripartição, criou imaginando a legitimidade, mas sim uma harmonia de quem toma o uísque junto.
Com certeza, a gente já viu, né? Até que ponto esses encontros acontecem. E o que acontece lá dentro, enfim, só Deus sabe mesmo.